Pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Para nós constitui um privilégio muito grande estarmos aqui reunidos nessa noite, na companhia do Matheus e das nossas duas convidadas, para conversar sobre gestão de indicadores, né? É um tema que cada vez mais se exige dentro das empresas. E todos podem perceber que uma empresa que ela controla os seus indicadores e elas têm essa informação na palma da mão, ela consegue antecipar os imprevistos, ela consegue ter um desempenho melhor e antecipar-se também os seus desafios futuros. Então, mais uma vez, aqui nós queremos agradecer a Jennifer e a Liane por aceitar esse desafio e compartilhar um pouco da experiência prática que eu tenho absoluta certeza que é muita. E a gente vai poder aprender bastante aqui nessa noite. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, agradecer o convite. É um prazer a gente estar aqui falando um pouquinho do nosso dia a dia. Falar sobre o indicador. Hoje as empresas elas têm um cenário de operações bem diversas, então ninguém fica mais apenas com um tipo de operação. Sim. E hoje o indicador é uma forma de você controlar, para saber para onde você está indo, se você está certo, se você está tendo resultado e se realmente ele é um resultado. Porque às vezes você enxerga de uma forma e na verdade ele não é um resultado positivo. Verdade. A forma ali de você trazer os números mesmo da empresa, trazer para a realidade, o indicador ele vai te mostrar realmente se está condizendo com uma realidade. Senão você sai um pouco do achismo ou achômetro, né? De achar que você está indo bem, mas na verdade você não está indo bem. Então o indicador torna isso mais uma realidade, uma coisa mais visível, mais mensurável, e aí sim a empresa consegue tomar as decisões baseadas em números, sim, não nessa parte de achar, né? Tomar uma decisão mais assertiva. Decisões estratégicas e com segurança. Acho que esse é o conceito do indicador, né? Sim, exatamente. Eu acho que é um pouco pertinente, Matheus, a gente conversar um pouco sobre o projeto desse nosso Podchat Evolution. Já foi conversado um pouco nos bastidores, mas assim, qual que é a ideia, né, desse podcast, qual que é o objetivo dele, qual que é o público-alvo que a gente pretende alcançar? A ideia do nosso podcast é a gente falar sobre gestão, sobre liderança, sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre a realidade das empresas, né? A gente tenta trazer conhecimento de pessoas que estão na área, têm bastante experiências naquela área específica, para a gente conseguir transmitir mais conhecimento para as pessoas, né? Para a gente aprender também E transmitir esse conhecimento de forma prática, né? Porque assim, eu tenho absoluta certeza que tem muitos empresários e até mesmo profissionais que atuam na área e que sentem essa necessidade, né, de estruturar processo, de trazer essa ferramenta para dentro dos seus processos. E quando a gente dá um Google ali, uma quantidade vasta de informação que aparece, mas assim, o diferencial para nós é trazer esse conhecimento de forma prática, no dia a dia, né? Sim. O que está lá na teoria que não está na prática, e como que a gente como que a gente pode ter um norte com base na experiência dessas pessoas e como que eu posso agir para poder me sair dessa Exatamente. situação. É teoria em ação. Teoria você em sai, ação. porque você não pode simplesmente, né, falando em número de indicador, você sai um pouquinho desse fato e toma a ação. Se você não tiver ação em cima dos indicadores, eles não vão servir para nada. Sim. Então você precisa realmente trazer isso e tirar dos números e esse resultado procurar corrigir gargalos, e senão não vai fazer sentido nenhum o controle que a empresa vai ter no dia a dia. Sim. Vocês poderiam compartilhar com a gente um pouco assim a formação acadêmica de vocês, as áreas de atuação e como que chegaram nesse... A trajetória. Sim. Nossa, vamos lá, né? Pegar de surpresa a gente, né? Sim. Mas então, começando então por mim, eu sou formada em economia, eu não fiz contabilidade, mas a minha trajetória muito em empresas foi seguindo a contabilidade.
Então, quando eu comecei em escritório de contabilidade, depois fui para uma área, saindo um pouco da contabilidade, mas que sempre trabalhei com entradas, saídas, custo, então nada mais é do que uma controladoria que a gente sempre fala na prática, né? Sim. Tudo isso. Então, a minha experiência, a formação foi um pouquinho diferente do que a prática, mas como a gente mesmo falou, a prática, o dia a dia, as coisas que transformam a gente realmente nos profissionais que a gente é, porque a gente acaba, em cima dessa prática, conseguindo resolver os problemas do dia a dia, e não só no que a gente aprende realmente na sala. É claro que agrega os conteúdos na sala, mas a prática de resolver as coisas é muito, muito grande, assim, é muito melhor para você ganhar espaço, né, experiência. Então, eu comecei a escola de contabilidade, depois para uma empresa grande que tinha aqui em Lucas, trabalhei bastante tempo lá. E hoje eu estou à frente de um time com a parte de faturamento e parte de entradas e saídas mesmo de uma empresa grande aqui no município. Isso. Tenho 24 anos no ramo, sou formada em administração, fiz alguns cursos tecnólogos em gestão financeira, processos gerenciais, tenho MBA em controladoria e auditoria. Sempre trabalhei na área do agro, né? Então, em multinacionais, empresas grandes. Quando a gente está no agro, a gente sempre fala que a gente é muito nômade, né? Sempre com a casa nas costas. Então, já fiz várias mudanças, morei em vários locais dentro do Mato Grosso, São Paulo também, tudo nessas mudanças de empresa. Já atuei mais na área fiscal, na área de controladoria mesmo. Dei uma pausa em 2013, fui para a área de RH. Então, fiz a parte de social, aprendi o outro lado. Então, quando você está na área de gestão, você sabe contratar, você sabe tudo da lei você entende, mas eu tinha necessidade de entender o outro lado. Então, fiz um curso, me aperfeiçoei, trabalhei numa autoelétrica, saciei, né, a minha vontade ali e voltei para o agro de novo. Depois de 10 anos eu estava aqui em Lucas, então voltei aqui para Lucas novamente, então minha segunda morada aqui, já estou aqui há 12 anos, essa última transição. E agora há um ano faço parte de uma empresa aqui de Lucas do Rio Verde, também mudei um pouquinho a minha atuação. Até 2023, 2024, eu trabalhava focado em controladoria de operações, hoje eu estou mais no processo de logística, então assim, é diferente, eu sempre falo, e não é. É um processo que se completa, né? Mas são dois mundos ao avesso. Sim. Novamente agradecer a Jennifer, que foi a intermediadora do pessoal da Aliança. E para um podcast que está no terceiro episódio, não está normal, né, Matheus? Hoje a gente vai aprender bastante. Bem melhor. Bom, né? Bom, a gente fica feliz nisso. Esperamos aí atender a expectativa, né? Com certeza vai, né? Matheus? Então, vamos lá. Eu acho que antes de a gente entrar de fato no tema, foi uma pergunta que eu fiz nos bastidores e eu gostaria novamente de fazer, porque atende o objetivo do podcast. Para vocês, o que representa o gerenciamento de indicadores? O que seria o gerenciamento de indicadores? Tirando essa parte conceitual, técnica, científica, e falando no dia a dia, o que é o gerenciamento de indicadores para pessoas que trabalham como gestores administrativos e em tantas outras áreas? Visão. Você tem a informação. Então, é diferente de você olhar para um monte de papel, um monte de relatório, do que você olhar para um indicador, mas tem que ser um indicador certo. Não é qualquer indicador. E tem que saber interpretar o indicador. Exatamente. Tem que fazer uma leitura para você ter uma visão estratégica. São números, mas você tem que ser estratégico e ter segurança neles. Porque é muito mais do que interpretar os números, né? Se você pega a informação errada, você acaba tomando uma decisão. Exatamente. O indicador ele te dá um poder de decisão muito forte. Então, por isso que eu falo, não pode ser qualquer indicador. Você tem que ser muito assertivo. O que dá certo lá para você não dá certo para mim. Então, você tem que olhar o seu negócio. O que é estratégico para você? Esse é o ponto do Esse indicador. Ele condiz com o contexto da empresa também. Exatamente. Então, às vezes, nem tudo que você está fazendo é o carro-chefe.
como eu falei no início, as empresas hoje elas têm um leque de operações. Nem todas as operações é o carro-chefe. O que eu quero ver? O que eu preciso ver disso? Falando de logística, o que é o carro-chefe hoje? Tempo. Qual é o indicador mais poderoso hoje? Tempo. Perfeito. Se eu tivesse de responder essa pergunta, alguns anos atrás, eu diria que o indicador, o gerenciamento, o controle do indicador é semelhante a, dentro de um processo gerencial, é como se ele fosse um órgão vital, né? A gente tínhamos a responsabilidade de cada um cuidar do seu indicador. E eu costumo dizer assim, é como se você tivesse que cuidar de um filho seu. Você não pode deixar ninguém ferir, não pode deixar ninguém tocar. Ao mesmo tempo, você tem que contribuir para que outras áreas também alcancem o seu objetivo. Afinal de contas, é um processo gerencial gigantesco que cada área tem os seus indicadores, mas lá no final se conectam para alcançar um único objetivo. Exatamente. É exatamente isso. É tudo aquilo que você falou ali, que a gente vem falando. Essa parte, então, de voltando um pouquinho nos dados aqui, né, de interpretar, transformar, quando você chega num número, você precisa ter muita consciência, porque aquilo, como a Liane falou, você pode ter uma posição negativa ou positiva. Então, a gente tem que saber muito bem analisar os dados, porque senão vai te levar a coisas que vão perder dinheiro, como várias empresas aí fizeram análise de dados ou análise de números e tiveram uma perda gigantesca, né, financeira. E isso, então, teve uma consequência para a empresa muito grande. Matheus? Começar com o roteiro? Não, pode seguir. Nós estamos lá na segunda pergunta, próximo bloco 2. Esse aqui já foi, como alinharam. Como escolher indicadores que realmente impactam nos resultados das empresas? Um erro muito comum hoje é você querer medir tudo. Você não vai medir tudo. Você vai medir o que te importa. Então, assim, você tem que olhar qual é a tua estratégia. O que te faz, é como a Jennifer trouxe ali, as empresas mediam tudo e não sabem interpretar. E quando elas pararam para olhar o que realmente importava, já era tarde demais, o rombo é grande. Então, assim, você tem que olhar o que realmente te importa, qual é o teu ramo. Então, o que é importante ali para você? Esse é o indicador que você precisa medir. Sim, essa é uma convicção também. Né? Eu acho que ele vai muito de acordo com, como você falou, qual que é a tua área de atuação. Porque eu não posso imaginar que um processo fabril ele tenha os indicadores de gestão, de gerenciamento dele, tenha o mesmo impacto que um processo administrativo, por exemplo, contábil, né? Ou fiscal ou qualquer outra área. Então, eu acho que essa resposta foi muito assertiva e com certeza todos nós aqui temos experiência em ambas as áreas. Né? E se impacta no teu resultado, você tem que medir. E outro ponto para você olhar, Elcio, o teu indicador ele consegue influenciar as pessoas? Sim. Esse é um indicador forte. Se hoje fosse atribuir a Jennifer essa responsabilidade de como escolher os seus indicadores dentro de um contexto diferente daquilo que você trabalha hoje, eu acho que seriam assim indicadores que eles, embora estejam em áreas diferentes, mas são praticamente universais. Então, tem uns indicadores aqui que são os universais, falando de indicador universal financeiro, clientes, os processos internos aqui da empresa, o que a gente falou um pouquinho do aprendizado, do crescimento, porque se você não tiver o teu olho nas pessoas, no engajamento das pessoas, nessa parte de pessoas, hoje também você não vai conseguir, porque quem vai te trazer o resultado dos processos, ou quem vai controlar os indicadores, quem vai medir, quem vai dar essa periodicidade aos indicadores, são as pessoas que estão lá no processo. Ou a criação mesmo do que vai ser feito para a análise de dados, né? Porque você tem várias ferramentas hoje para analisar os dados. Mas você tem que ter uma pessoa lá interpretando,
trazendo soluções, trazendo coisas para você trazer, o que a gente falou lá no início, né? A ação daquele número que a gente está identificando. Então, hoje é mais esse lado de ação, porque só um número não gera nada. O número, ele precisa ser gerado uma ação para ele ter um resultado. Então, a partir do resultado é que você vai chegar no seu objetivo, na meta da empresa batida lá. Exatamente. Não adianta ter o número se você não vai poder aplicar. Exatamente. A Jennifer tocou num ponto muito importante. As pessoas, às vezes, elas têm medo de criar um indicador, medo de ir para um lado de uma inteligência artificial, porque eu vou ser substituído. Não. O indicador não substitui pessoas, bem colocado pela Jennifer. Você precisa ter as pessoas para fazer o indicador, para fazer aquele número, para interpretar ele. Ele te facilita o teu processo e te dá decisões mais estratégicas e te traz resultado. E as pessoas também, as pessoas fazem parte disso. Nenhum indicador substitui. As pessoas precisam entender que não precisam ter medo de trazer dados importantes, de colocar ferramentas para fazer o trabalho. A inteligência artificial ela é boa para você fazer processos mecânicos, mas a parte analítica, o ser humano não vai ser substituído nisso. Tem que ser um ser humano para analisar. Exatamente. Isso aí é um tema legal, já pensando em outro assunto já. A gente vai conversar um pouco mais sobre essa questão de gerenciamento de indicadores de pessoas lá no final do nosso roteiro. A gente tem um bloco justamente sobre isso e é de extrema importância, eu concordo plenamente, né? E quem seria eu para discordar das senhoras? Mas, assim, existe muita gente que de fato tem medo de fazer uma implementação de indicadores. A minha leitura é um pouco extrema. Primeiro, qual que é o receio que eu tenho de implantar um gerenciamento de indicadores? Então, será que eu estou com medo de apresentar que o meu resultado não é bom? Pode ser. Né? E segundo, perfeito, o gerenciamento de indicadores, quando você trabalha com uma bússola te direcionando, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil você alcançar o seu objetivo. Porque quando eu saio de casa, eu já saio com um mapa daquilo que eu preciso fazer para alcançar o objetivo lá no final do dia. Então, Tem uma guia. é bem complicado esse assunto. De fato, acontece muito. Tem outros assuntos aqui também falando sobre isso, mas quando a gente chega num processo onde ele não tem esse gerenciamento, é extremamente difícil você fazer a implantação justamente por esse receio, né? Por esse medo das pessoas. As pessoas têm medo de ver a verdade que os números vão trazer. Vamos pensar aí nas empresas pequenininhas, né, como um exemplo, que geralmente não tem um controle muito grande. Então, o que acontece? Se você pede se a pessoa está tendo lucro, a pessoa entende que sim, porque no final do mês lá está chegando, está tendo um dinheirinho lá, tá sobrando. Agora, se você colocar tudo no papel, realmente o que tu está gastando e aquilo que tu está recebendo, será que está sendo viável você continuar aberto? Então isso você não, como a gente volta lá no início de novo, é o achismo, porque você não está mensurando, você não está colocando no papel. Aí você tem tempo de investimento, tempo de tudo que você gastou em maquinário, ferramentas e coisas para as atividades, e daqui a pouco, se você colocar exatamente no papel, isso não está fazendo sentido nenhum. A gente tocou num assunto, hoje o que é mais caro é o tempo. Né? O tempo das pessoas. E o indicador, ou qualquer tipo de controle, hoje é o que ele nos dá, tempo. Então, a Jennifer está aqui, a gente não vai me deixar falar sozinha, mas assim, a gente chega no nosso trabalho hoje, a gente já tem os nossos dados, a gente analisa, às vezes indo para o trabalho, a gente já analisa, chega lá, você já tem decisões tomadas. Você não precisa gerar, não precisa buscar nada, você já tem na palma da mão. Então, o nosso tempo hoje ele é valioso, e com isso a gente consegue fazer inúmeras outras coisas, né? Isso que as pessoas às vezes não olham, qualidade de vida, oportunidades para outros desenvolvimentos. Que tudo... a previsibilidade que a ferramenta te dá, né? A previsibilidade que a ferramenta traz. E assim, né, Jennifer, muitas vezes, alguns negócios até tá dando certo, mas a falta da implantação desse gerenciamento dentro dos processos faz com que os processos não explorem a sua real capacidade. Porque o fato de estar bem
não significa que eu estou explorando a capacidade do meu processo. Né? Ou até o contrário, né? Se ele está ruim e você não fez a análise correta, você poderia ter ido para outro lado. Então, Sim. a ferramenta te ajuda de todas as formas. Exatamente, e você ainda não viu o problema, né? Porque ele só vai acontecer lá na frente, né? Mas dava para ter visto antes e... É análise de curto prazo, né? É. Você analisa a curto prazo e não longo. E aí tem várias coisas que elas são medidas a longo prazo. Que é o que o Elcio trouxe, a previsibilidade que você consegue ter. Previsibilidade. E você vai lá, pega o financiamento para começar uma movimentação. Daqui a pouco, o que você está recebendo, estou recebendo, mas lá no final está compensando o dinheiro que eu gastei lá, o meu empréstimo feito aqui para eu começar uma atividade. Então, às vezes não faz sentido nenhum. Eu acho que esse podcast é o momento da gente trazer um pouco das nossas experiências, daquilo que a gente vive, e fiquem à vontade, tá? Eu sei que todos vocês têm bastante. Mas essa questão de previsibilidade ela é tão importante dentro de um processo que uma vez foi me solicitado, tinha recém-chegado na empresa e foi me solicitado qual que foi o consumo de milho dos últimos 12 meses. E eu não sabia nem aonde iria buscar essa informação, porque era recente, mas enfim, aí a gente vai mexendo nos sistemas, buscando informação. E qual que foi o objetivo disso? Tinha-se uma previsão de que a safra do próximo ano daria ruim e, consequentemente, o preço do milho subiria. E o milho, para uma indústria de ração, é praticamente a principal matéria-prima, né? Então, como também se comercializava o milho, qual que foi o intuito de buscar essa informação? Eu até vou abrir uma margem de venda desse produto aqui, mas eu preciso ter no meu estoque uma quantidade suficiente para suprir a minha cadeia produtiva, para que eu não tenha a necessidade de aumentar o preço do meu produto final. E aí você ganha em competição de preço, e aí você ganha em disponibilidade da matéria-prima, porque era imprevisível. Então, o gerenciamento de indicadores ele é extremamente importante para uma previsibilidade do teu processo. E você ganha no tempo também. Em tudo, na verdade. Né? Em custo, em tudo, né? Em tudo, né? Você consegue ser mais competitivo no mercado. E você notou o tamanho da decisão que tomou, né, certo? Na proporção que você falou ali, então assim, a empresa ela tinha vários ramos, né? Então ela atuava em vários negócios. Ela abriu mão de algum, então eu vou reduzir aqui porque meu lucro está aqui. Sim. Eu vou apostar aqui, mas eu preciso, Elcio, que você me diga quanto que eu preciso de movimento. E é isso. E são extremas responsabilidades. Né? E se você errar? Se você erra, daí as consequências vêm lá na frente. Vamos seguir? Vamos lá, Matheus? Indicadores não servem apenas para olhar o passado, eles também ajudam a direcionar o futuro da organização. Sim. Quando uma empresa define seus objetivos estratégicos, ela precisa acompanhar se está realmente caminhando na direção certa. Aí a pergunta é, como alinhar os indicadores ao planejamento estratégico da empresa? Nós estamos lá no bloco 2, né, Matheus? É que a gente ficou conversando, né? Um monte de coisa. Não, mas assim, fiquem tranquilos porque... Vou voltar um pouquinho. O ao vivo é esse o desafio. Né? Inclusive, deixa eu somente interromper vocês um pouco. Matheus, confirma, por gentileza, se o áudio está saindo, se está tudo ok, porque tem pessoas que vão ter interesse em fazer algumas perguntas. Tá bom. Tá bem? Uhum. No bloco 2 mesmo, né? Ali a parte do alinhamento de estratégia. Então, a estratégia, ela é um pouquinho voltando no que o Elcio falou. Você tem a parte do GPS, da bússola, que é a que faz sentido para você se localizar. Como que a gente define os objetivos, então, estratégicos ali? Então, você parte para as chaves, porque você tem aqueles que você vai olhar com maior frequência, outros com menor frequência. Você tem a parte das responsabilidades, como você mesmo falou, foi te dada essa responsabilidade para você atender ou responder essa questão do número, né?
Mas provavelmente nesse sentido eles viram que você tinha responsabilidade ou que você ia buscar alguém com responsabilidade para te passar o número. Criar uma rotina para você ficar acompanhando, porque não é só você ter número, mas, por exemplo, nós lá mesmo a gente tem indicadores que a gente olha diário, a gente tem quinzenal, a gente tem semanal, a gente tem os mensais que a gente faz os fechamentos, então tem várias formas de eu acompanhar os indicadores. A gente tem esses várias questões aí que tem que ser bem alinhadas para que isso fique também bem estruturado na parte de você ter a estratégia mesmo da empresa e o resultado. Falando um pouquinho em alinhamento de estratégia, a gente busca alinhamento de tempo, né? Processos produtivos, nível de serviço, como que está o meu atendimento. Você também precisa medir não só o que está dentro, você tem que olhar para fora. O que eu estou fazendo, qual é o impacto disso? Porque sim, eu vendo um serviço hoje. Então, se eu vendo um serviço, como que ele está sendo visto lá fora? Que também impacta no meu atendimento. Então, quando você vai falar de estratégia, você tem que olhar para dentro, o que é estratégico para você, mas eu tenho que olhar para fora, porque você depende muito do terceiro também para vir. Então, quem está hoje no mercado que vende um tipo de serviço também tem que olhar para o seu cliente. Buscar, faz pesquisas, olhar o resultado. Faça pesquisa, não tenha medo de ouvir. Vou ser bem tranquila, assim, tapa na cara de vez em quando é bom. E recebe. E a gente cresce com isso. Sim, é necessário, né? É necessário, porque eles mostram se a gente está performando bem ou não. Como falou assim, se o resultado está ruim, eu posso melhorar. Se ele está bom, será que realmente ele está bom? Ele pode ser melhor ainda. Será que essa informação é verdadeira? Exatamente. E muitas vezes, por que essa informação aqui, ela não está se convertendo em números reais para mim? E aí também, quando a gente conversa um pouco sobre essa questão dos indicadores alinhados ao planejamento, a gente volta naquele assunto lá de não adianta nada eu ter uma visão onde a minha empresa quer chegar, mas os meus indicadores estão totalmente controversos daquilo que está desenhado. Então, é de extrema importância que você tenha um gerenciamento de indicadores e que esses indicadores, de fato, se conectem com aquilo que é o objetivo da empresa, né? E uma coisa, Elcio, você tem que ter uma visão longa. Por exemplo, você tem que fazer um indicador de uma projeção para 2030, mas o teu indicador ele tem que ser capaz de te dar uma virada, uma projeção imediata. Você tem que ter uma possibilidade de conseguir virar isso. Você ter uma longa, para ter uma visão estratégica longa, mas ele tem que te dar condição de você tomar a decisão rápida, se você precisar. Porque é isso hoje. As coisas mudam muito rápido. Então, você tem que postergar a tua visão, ao mesmo tempo você tem que ter poder para você tomar a decisão imediata. Que é o que você trouxe muito do teu exemplo ali. Que você estava planejando e de uma hora para outra, nosso mercado mudou. Como que eu faço isso? Exatamente o que o nosso outro convidado falou. Ele falou que se você não me der a informação até meio-dia, acabou. Porque uma hora vai ser feita a reunião e você decidir. Vivemos muito isso, né, Janine? É uma rapidez gigantesca, né? O poder da decisão. Então, o que o indicador te traz? Poder para decidir. Sim. Eu tenho ele, perfeito, eu vou seguir com o número correto. Senão, eu vou ter que decidir do mesmo jeito. E aí vai decidir no escuro. Exatamente. E dentro de um processo em andamento é muito comum que toda hora você tenha que estar adaptando, estar fazendo essas alterações para poder alcançar o objetivo. Toda hora. Toda hora. Não é estático, né? Não é uma coisa que, por mais que você vai medir ele a longo prazo, mas ele não é estático, porque a decisão também ela é alterável. Então, conforme, vamos dizer assim, conforme é o ritmo da dança, você vai trabalhando com as coisas e vai alterando os processos como tem que ser, os indicadores, a visão do que a gente precisa olhar. Então, tudo isso é toda hora alterável. E ele te traz os indícios, né? Onde que tem os picos. Isso aí. Então, ali que você tem que olhar. Trabalhando. Então, se eu estou demais aqui, aonde eu posso seguir, tá legal, não tá valendo a pena, né? Então, ele vai te dando os direcionamentos. Por isso, o indicador tem que ser capaz de te dar uma visão longa e curta ao mesmo tempo. Então, outro fato, então, é a questão realmente de você não olhar o indicador, ele não é uma coisa no final do processo. Ele é uma coisa que acontece no processo. Então, conforme vai acontecendo, você vai trabalhando. Então, exatamente o que a Eliane falou.
se eu tenho um pico daqui a pouco de respostas que não condizem com o que o meu trabalho, opa, eu preciso entender o que está acontecendo aqui, tratar isso que está acontecendo, para depois do meu processo voltar a um linear, para eu não ter esses gargalos, esses picos. Então, isso pode ser positivo ou negativo do processo. E essa tua colocação, Jennifer, ela é perfeita, porque a gente sabe que existe uma diferença muito grande entre líderes e gestores. O líder, muitas vezes, ele tem a capacidade de motivar a equipe a executar uma atividade, mas ele não tem habilidade com números. Então, muitas vezes, ele está trabalhando somente em cima daquilo que ele está acostumado durante muito tempo. E ele não tem essa capacidade de, peraí, se eu fizer essa alteração aqui, vai impactar nesse indicador aqui. Então, depende da experiência. É muito complicado. É perfeito quando você encontra uma liderança que ela consegue caminhar ali nas duas áreas. Ela está ali dentro do processo, mas ela não permite que o processo tire a capacidade de raciocínio dela, porque qualquer ação que ela tomar ali vai impactar ela É a visão do todo. no indicador. Essa visão fechada, na verdade, ela está um pouco, eu ia dizer ultrapassada, mas vamos dizer, né, ultrapassada. Porque você não consegue mais olhar só para frente, só para um lado. Você precisa hoje olhar para todos os sentidos, porque você mexer com... eu vou mexer com a parte fiscal lá. Não é só a parte fiscal. Você está, às vezes, vou mexer numa nota lá, mas eu não estou interferindo só nos meus dados. Eu estou interferindo para quem eu estou emitindo nota, eu estou interferindo em receita lá, eu estou interferindo em imposto, eu estou interferindo em um monte de coisa. Então, essa visão não pode mais ser tão fechada, ela tem que ser uma coisa muito abrangente na organização. E até mesmo a velocidade com que isso muda hoje. O Matheus vive muito isso, né? Você confere e emite uma nota hoje, de manhã à tarde não é a mesma coisa. Não. E você está focado numa situação, você tem que sempre olhar com o todo, ainda mais quando você mexe com essa parte fiscal ali. Então é o tempo todo mudando, você tem que olhar o que você está fazendo, o que isso vai trazer, bem como a Jennifer trouxe. Em janeiro foi uma loucura. O que acontecia era assim, estava dando problema no emissor de notas, aí o pessoal lá do TI ele mexia e conseguia arrumar. Aí à tarde funcionava, no outro dia de manhã já mudou outra coisa e já não funcionava mais. Funcionava um topo, zerava outro. Sim, aí funcionava à tarde, no outro dia não funcionava. Funcionava à tarde, no outro dia já não funcionava. Aí foi assim o mês inteiro, corrigindo problemas e arrumando até tudo se ajeitar. Uma demanda atrás da outra. E pode ainda acontecer de, tipo, amanhã a Receita Federal lança um novo layout de nota fiscal, acabou tudo, tem que mudar tudo de novo. E não vai funcionar demorar, nada. e vai ser o dia a dia. E assim, voltando, quando a gente fala, as pessoas têm muito medo, né? É substituível as pessoas? O sistema vai lá, coloca tudo, ele altera os campos, altera a tributação, mas se não tiver a pessoa ali, ó, olhando, calculando, né? Vai dar aquele problema. Se não tiver a pessoa olhando, olha, foi 5 mil o serviço aqui, ó, mas aqui só faturou 3. Cadê os outros 2? Essa é A inteligência artificial ia dizer que você teve uma perca de 2, mas o humano vai dizer, não, o que foi que você fez aqui com esses 2? Então, assim, a interpretação do indicador ela tem que ser muito bem feita. Eu converso muito com um companheiro de trabalho meu e a gente brinca bastante sobre isso, porque é a pura realidade, né, que a senhora falou. Todo o sistema de automação, de programação, toda a tecnologia ela trabalha com raciocínio lógico, são duas informações, ou é ou não é para considerar um resultado. E nas nossas atividades, a gente precisa muitas vezes fazer uma interpretação daquilo que o documento está me informando para mim transmitir para o sistema. Então, eu também acredito muito que muitas atividades, principalmente as burocráticas, dificilmente serão substituídas pela tecnologia. Eu acredito que a tecnologia ela tem um poder de contribuição muito grande, mas substituição não. Substituição não, ela vai ser um apoio, um auxílio. Substituir não, ela vai alavancar, vai trazer mais velocidade, vai te dar mais opções, vai trazer mais dados. Vai reduzir a quantidade de pessoas, eu acredito. Acredito que sim, que venha reduzir, mas não substituir por completo. E as pessoas jamais. acabam sendo realocadas em outros processos, né? Até mesmo para fazer essas ferramentas, né? Dar suporte, formatar esses dados, instrução, sempre tem. Treinamento,
tudo, porque você precisa, vai ter as pessoas que vão desenvolver, mas tem outras que tem que treinar time, tem que passar o conhecimento delas, sempre vai ter. Que você não pode se acomodar e achar que vai cair no seu colo, você tem que É. buscar. Então assim, não, eu não tenho sorte, nada acontece para mim, mas o que você está fazendo para acontecer? Tem que criar a sorte. Você tem que criar a sua sorte, acordar todo dia, pegar o seu leão e... Deixa eu fazer uma pergunta curiosa para vocês, que seria a próxima, mas de forma indireta a gente já fez. Quais são os indicadores que vocês acompanham diariamente dentro do processo administrativo? Tempo, serviço, Uhum. performance, volume, custos, Retrabalho, porque como é administrativo, né? Então a gente tem o retrabalho, tempo de atendimento, tempo de processo no geral, produtividade, quantidade de processos, né? Essa gestão do tempo, vocês têm ela evidente em algum local ou como que funciona? Nós temos os tempos que são importantes ser medidos e deixar visíveis. Uhum. Eles são apresentados diariamente. Uhum. Eles ficam no painel e eles são compartilhados diariamente e são medidos de várias formas. Como a minha colega trouxe, a gente mede eficiência por produto, mede eficiência de tempo por operação, mede eficiência de tempo por emissão de documento, eficiência de tempo do nosso prestador de serviço responder para a gente, porque também afeta, né? Então é tudo medido. Então, hoje a gente tem um controle de todo o tempo que a gente faz lá dentro. Então, quando eu tenho um prestador fazendo um serviço logístico, nós temos a medida do tempo dele, da entrada até a saída das nossas cancelas. E certamente faz uma diferença grande, né? Esse controle. Com certeza. Faz porque você consegue medir aonde eu posso melhorar e quando você tem os desvios. O que foi que aconteceu para você ter tido esse desvio? Sim. E por se tratar de uma planta grande, a possibilidade dessa pessoa entrar e ficar perdido, jogando, até de fato ele ir lá e fazer o que realmente ele foi ali para fazer, eu digo dos externos. Né? E a gente tem até o gate, né? Então a gente faz as medidas dos pontos de controle. Então, cada ponto que vai passando é uma medição diferente, cada um tem um tempo, né? Perfeito. E isso é só questão de tempo, e dentro disso a gente tem várias outras, né? Então, como a Jennifer trouxe, o retrabalho, né? É humano. Errar é normal, gente, mas para corrigir isso custa. Quanto isso custa? Qual foi o meu retrabalho nesse mês? A gente mede também a eficiência nossa de tudo que é emitido tem que ser escriturado, então eu faço isso. Como que eu estou lançando? Quanto tempo eu gasto para mim fazer esse serviço aqui? O que eu consigo automatizar para mim diminuir esse tempo? Tudo isso é medido. Então ele serve para essas tomadas de decisão. E você falou uma frase bem importante dentro de um processo de gestão. Quando não acontece, é preciso corrigir. Mas se eu não tenho essa medição, para mim correu tudo aquilo. Exato. Né? E ele vira um indicador retorcido, porque quando eu vou fazer um retrabalho, eu faço uma nova, como se fosse nova pessoa, eu faço uma nova emissão, eu tive uma nova venda, meu número aumenta. Então, se eu não faço essa medição do retrabalho, do meu erro... Nossa. E o retrabalho muitas vezes é imensurável, né? A gente conversou sobre isso. O retrabalho é desperdício. Muitas vezes ele é imensurável. Eu comentei, Jennifer, no outro podcast, e eu acredito que seja algo que é compartilhado com vocês, porque isso a gente vê muito nas grandes empresas, né? E que, infelizmente, deveria acontecer nas pequenas também. É a questão do inconformismo. Né? Não existe, para mim, que estávamos acostumados com um nível de processo onde qualquer não conformidade, ocorreu uma não conformidade aqui. Primeiro, essa não conformidade ela precisa estar visível para que se tenha uma ação em cima dela. E segundo, o que eu vou fazer? Eu sou inconformado com o que é assim mesmo. Não tem o que fazer. Não dá. Dentro de um processo gerencial, e essa visão muitas vezes ela se torna arrogante para quem não está acostumado com esse nível de gerenciamento, pelo seguinte: as ferramentas administrativas elas estão disponíveis, né? E a partir do momento que eu digo assim, é assim mesmo, eu estou
evidenciando a minha incapacidade de aplicar as ferramentas administrativas dentro de um processo que deveria ter. Então, foi muito interessante essa colocação de o tempo, o controle do indicador de tempo, ele vai me evidenciar onde aconteceu a falha, para que eu possa tomar uma ação e que isso não venha acontecer novamente. Então, e voltando um pouquinho que você falou, o caminhão pode ficar perdido dentro da planta, é uma planta grande. O time é tão inconformado com isso que a gente sai ligando, a gente liga para o motorista, a gente vai atrás do grande tretar, porque nós temos tempo, a gente tem que garantir o tempo de atendimento. Sim. Então, assim, a gente parte, bota o capacetezinho, vai pro pátio, vai atrás do caminhão, a gente vai garantir que a gente que atenda o número. Eu conheço então, e é no geral, então isso também aqui mais pra frente no material que a gente vai conversar, se ainda der tempo, né? Mas assim, as pessoas elas têm que estar engajadas, elas têm que estar junto no processo, porque se elas não estiverem, não vai funcionar. Então assim, a palavra talvez vendido, mas não é. Elas compram a ideia ou a estratégia da empresa e a gente faz ela atender. Sim. Se aquilo é uma meta e a gente tem os indicadores para bater a meta, a gente vai chegar. E todo o time precisa estar engajado nisso. Exatamente. Precisa ser vivo com isso. Porque lembra que a gente falou que tudo pode mudar? Eu não posso ficar naquela negatividade, mas ontem era assim. Por que hoje você quer diferente? Não, então eu gosto muito de trabalhar com pessoas inconformadas. Pessoas incomodadas. Então, assim, que não aceitam o que fala porque você falou. Não, eu quero saber por quê. Sim. Então, assim, isso tem que ser vivo no processo. Isso vai te motivando a sempre fazer coisas novas, a você trazer coisas e vai dando a importância e trazendo o porquê que você está olhando, por que você está controlando e que realmente ele faz a diferença. E para mim, quando você vai montar um indicador e chega no final do mês, vai apresentar numa reunião de performance assim, porra, eu fiz tudo isso. E compartilhar com o time, né? Sim. Você compartilhar com o time, porque aí ele vai junto contigo. E é Não é uma coisa É individual, gratificante, né? É uma coisa que depois é coletivo. Você mostra pro time, a gente saiu disso, 1 hora para 30 minutos. A gente fala assim, ó, às vezes o ganho não precisa ser gigantesco, mas que a gente ganhe sair de 15 minutos, a gente já saiu de 15 minutos em tempo para 12, 9. Então é um avanço que a gente diz assim, gente, tá muito bom isso. O importante é reduzir e a gente buscar onde a gente ainda está desviando nos processos para conseguir atender esses resultados. Porém, a que custo? Você tem que olhar para isso. Então, você vai trabalhar, vai reduzir, vai ver o olhinho da pessoa brilhando, mas a que custo é isso? Então, a gente também olha para isso, entende? Sim. É uma segurança do que a gente está fazendo, a segurança da informação, a segurança das pessoas, do processo, ela também é olhada. E então, também compõe outros indicadores, né? com certeza. Compõe vários indicadores ali. Então, assim, a gente precisa melhorar. Nossa, isso aqui tá... Mas qual é o custo para a gente melhorar isso aqui? Sim. Lembra que a gente falou lá no início de tempo? O tempo ele é valioso. E é o que a gente tem maior validade hoje. Então, não adianta a gente ficar ali buscando uma coisa, mas o que isso vai me custar lá na frente? Lembra a visão do gestor e do líder? Tem que ter a visão de um todo. Então, não adianta eu correr e fazer uma coisa aqui se eu não vou conseguir finalizar lá. Sim. Tem que ter o contexto. Tem que ter o contexto como um todo. Não adianta você corrigir um indicador isolado, sendo que ele, em conjunto com os outros, ele pode até prejudicar a performance. Ele distorce e não se conecta com a visão final. Eu lembro uma vez que eu trabalhava numa indústria, aí essa indústria comprou um forno mais potente. Aí o que acontecia? Eles funcionavam o forno antes toda semana, todos os dias. Agora eles funcionavam um dia sim, um dia não. E o que acontecia é que na entrega, na parte de que fazia as entregas, ficava acumulado os produtos lá. E aí o pessoal da entrega não conseguia entregar ao mesmo tempo em que o produto era produzido. Produzia com maior expansão do que era a sua capacidade logística. Eles não conseguiam calibrar. E aí compraram um forno mais potente. Era necessário esse investimento? Justamente a técnica. Ou você precisou fazer o investimento e não olhou a cadeia como um todo?
Porque E será que eu não tinha oportunidade antes de fazer esse na minha investimento? visão de dentro, eu entendia que a parte da entrega precisava ser otimizada primeiro, porque eu acho que era a mais desfalcada ali, mais prejudicada da empresa, e depois eles tinham que fazer de trás para frente a cadeia produtiva para não atrapalhar o próximo setor. Ele te dando espaço e você ir atendendo. Porque se eu produzo muito no início, o pessoal das outras etapas não vai conseguir acompanhar. Eu tenho que aumentar o processo de forma que o fluxo ele siga de uma forma que não prejudique os demais setores. É uma cadeia, né? Uma coisa Uma puxa a cadeia. outra. Mas aí a gente vê o seguinte, né? Eu entro na linha raciocínio da Diana. Essa indústria ela terminou saindo de dois extremos. Num momento eu tenho uma máquina que não dá conta, no outro momento eu tenho uma máquina que eu preciso estar com ela parada. Essa máquina ela deprecia por tempo. Fiscalmente ela deprecia por tempo. Então, quer dizer, eu estou tendo um custo com uma máquina parada que não está me trazendo nenhum retorno. É claro que a máquina parada não gera o benefício. Não gera o benefício, não gera receita. Então, assim, primeiro ponto, novamente, era necessário esse investimento? Teve um planejamento, um estudo de capacidade de produção por área antes de fazer o investimento? E será que eu não teria um equipamento com o mesmo objetivo, produzir esse produto, porém num valor menor, com uma capacidade menor, de acordo com a minha realidade? O próprio forno que eu já tinha ali, com uma simples adaptação, ele não resolveria? Ou então eu faria um mix, compraria um forno novo, mas eu prestaria um serviço? Enfim, tinha várias visões para ser olhada ali naquele momento, e exatamente como você falou. Eu tinha que olhar da logística, né? Lá na frente, meu centro de distribuição, como que ele estava? Mas eu não tinha toda a visão do processo também. Vai que eles tinham algum negócio, algum benefício de vender a máquina, porque eles venderam um forno que eles tinham, né? Ou tinha alguma outra questão envolvida, né? É que, na verdade, dentro desse processo produtivo, existe a questão da cronoanálise, né? Que é a minha capacidade de produção por equipamento, por hora, por condição, por matéria-prima. Então, não é um estudo tão simples, porém, se ele for bem aplicado, ele consegue te dar essa visão. Não é manutenção, às vezes eu não preciso comprar uma máquina nova, o que falta é um empurrão na galera, o que falta é o comprometimento, o que falta é o zelo um pouco mais com a máquina para que ela consiga performar naquilo que a gente precisa. Se caso precisar de um investimento, será que a gente também não valeria a pena, ao invés de comprar uma outra máquina, recondicionar essa para que ela consiga, enfim, tem inúmeras possibilidades. Nem sempre é um investimento, né? É o olhar diferente para aquele contexto. Uma palavra que a gente usa muito, né? O dinheiro nem sempre é tudo, investimento, ou uma condição nova não é tudo. Vamos olhar o que a gente faz e faz bem? É por isso que eu falo que eu não sabia todo o processo, né? Porque pode ser que aquela máquina já estava no final de sua vida útil. Pode ser que tinha alguma outra questão que fez com que a decisão de comprar um forno novo fosse benéfica de alguma forma para a empresa. E eles queriam produzir naquele momento, deixar ela parada e está tudo bem. Foi uma decisão que foi tomada, como você falou, não tinha visão como um todo, né? Nós desenvolvemos um estudo desse daí e a gente infelizmente não conseguiu aplicar por causa dessa questão de nem todo mundo ele é receptivo à crítica, né? Mas a gente fizemos um estudo e nós conseguimos evidenciar que aquela planta ela tinha capacidade para 160 toneladas de produção em uma única linha, e ela tinha duas linhas, mas a informação é que essa planta conseguia produzir apenas 80 toneladas nas duas linhas. E quando a gente fizemos esse estudo, conseguimos levantar dados, números sólidos, com descrição, tanto dados quantitativos quanto qualitativos. Eu, particularmente, fiquei assustado, porque era uma galinha dos ovos de ouro. Mas, assim, antes de eu pegar essa informação que se tinha de, não, o problema é manutenção. Então, peraí, deixa eu realmente avaliar se é manutenção. E, no final das contas, quando nós começamos o estudo, nós levantamos os 5 principais indicadores que estavam reduzindo aquela capacidade de produção,
E manutenção estava lá em 10. Nem estava. Nem aparecia. Não aparecia. Não era uma coisa Não que... aparecia. A causa não era manutenção. Não era manutenção, estava bem longe. Até poderia ter, mas estava bem longe. Quer contribuir alguma coisa? Não, pode continuar. A nossa próxima pergunta, ela tem muito a ver com tudo isso que foi falado aqui, e justamente por isso não vou nem contextualizar. É muito difícil a gente ter uma equipe comprometida com o processo, principalmente que nós não sejamos Crucificados, mal interpretados. né? Mas cada vez mais a gente vê uma geração que ela não tem o mesmo comprometimento que as gerações passadas, né? Então, tipo assim, eu vou somente acordar hoje, vai ser mais um dia, daí meu horário, eu vou embora para casa. E, infelizmente, a gente vê muito esse pensamento, né? Se eu fizer, eu recebo, se eu não fizer, eu recebo do mesmo jeito. Infelizmente, é um pensamento medíocre, né? Que a gente fique bem ciente disso, que tem consequências, pode demorar, dependendo da capacidade da pessoa de se esquivar, pode demorar, mas uma hora chega. Mas a pergunta é, como que a gente vai fazer para poder pegar essa molecada que está chegando hoje no mercado de trabalho e fazer com que ele esteja engajado com os objetivos da empresa? Como criar essa cultura de De paixão? Isso, intensidade para poder alcançar esse dado, esse indicador que está lá previsto. Há um propósito para ele. Chama-se meta. Meta é dinheiro no bolso. Então, além do seu salário, você tem metas para você fazer. Então, se você alcançar, você recebe isso daqui. E você tem a sua responsabilidade nisso. Então, a partir do momento que você tem uma equipe enganjada, sangue nos olhos, amor transpirando ali, e ela sabe que o dia a dia dela, mesmo que ela chegue a sentar ali e emitir nota o dia inteiro, mas aquele emitir nota, aquela batida no teclado dela vai fazer diferença, lá no resultado dela no final, ela se engaja. E você é gratificante. E outro, acho que você sempre ser verdadeiro e transparente com a sua equipe. Se você tiver que brigar, briga. Se você tiver que dar amor, dê amor, né? Mas assim, transpira a verdade. Se tá legal, se o número tá bom, se o resultado, o que é a tua projeção lá na frente, então assim, o que eu espero de você e o que você vai ganhar com isso, se você alcançar. Tô tendo essa visão, então assim, a gente sempre chama isso do poder do feedback. Então, quando você tem uma equipe, você é transparente com ela e você dá o feedback, mas você tem que saber ouvir também. Você vai falar quanto você quiser falar, mas você também tem que ter uma escuta ativa. Você também ouvir e sentir. E tem um momento que não é só a razão que fica. Você tem que entender o momento da pessoa, porque você não está bem todos os dias. Sim. E está tudo bem, você tem que ter a condição de aceitar isso. Então, isso eu digo para você, se você ter uma equipe, você ter uma escuta ativa, e você ter algo que a motive, e ela for comprometida com aquilo ali, e ela realmente está envolvida no processo, é difícil, a gente trabalha com várias gerações, não vamos falar de idade, né? Não. A gente trabalha com gerações novas, com gerações da nossa época, e tem, claro, tem a diferença, que não crucifiquem a gente, mas existe a diferença, mas assim, nós temos uma maneira de pensar, mas a nova geração nossa, ela é espetacular. Cara, eu tenho um filho de 13 anos e um de 5. Eu olho para o celular, o cara, ele já desmontou, já instalou, já viu tudo que é aplicativo que tem, e eu mal é mal consegui tirar o telefone da caixa. Então, assim, tem as partes que essa nova geração está trazendo para a gente. Estou usando o exemplo de um filho meu, né? Mas, assim, que essa geração está trazendo para a gente, que para nós vai ser muito mais difícil de aprender. E a nossa parte daquele feeling, daquele controle, daquele olhar mais estratégico, para algumas pessoas também vai ser mais difícil. Então, usa o que ela tem para te dar. Qual é o maior poder, qual é a maior fortaleza que essa pessoa tem, conecta com a sua. Exatamente o que a gente falou hoje. Que a gente trabalha muito com o que a gente falou das IAs. Então, o que a gente traz? A pessoa mais nova tem muita facilidade, ela consegue desenvolver as coisas com uma rapidez gigantesca, que a gente não tem. Então, o que a gente faz? A gente aproveita essa agilidade, esse conhecimento de ferramentas e
propõe ideias, propõe coisas lá, então a gente junta um pouquinho, se a gente fizer dessa forma, se eu trouxer dessa forma, se eu puxar isso daqui, aqui, e aí... Se eu colocar um botão ali... Aí junto, isso se torna, cara, automações excelentes que fazem a gente ganhar em tempo, que é o que a gente vem falando muito aqui, né, que o nosso maior, hoje, problema é tempo, então a gente tem ganhos fantásticos na equipe com tempo que a gente montando assim, junto uma pessoa aqui, uma pessoa lá, então, o que a Aline falou, clareza, treinar o time, engajar, fazer eles entenderem que aquilo está fazendo sentido, a questão do propósito mesmo. E esse sangue no olho, puxando cada um, porque é de liderança até a pessoa mais baixa lá da equipe ou do nível. A gente não, lá, vamos dizer, se falando em um time hoje, a gente cumprimenta todo mundo, a gente fala com todo mundo, de porteiro a faxineiro, todo mundo tratado da mesma forma. Então, esse atendimento, esse estar junto, faz muita diferença no acompanhamento e em querer ser assim, o meu time é o time de alta performance, então a gente está todo mundo sempre engajado para chegar nisso. Você faz parte do processo, a tua importância está aqui, então isso é muito bom para você mostrar para o time. E é como a gente falou no início, né? Quando você mostra o indicador, você vê aqueles olhinhos brilhando, pô, nossa, eu fiz tudo isso, cara. Sim. Isso é o que vocês fizeram. Nós estamos apenas olhando, analisando os dados, mas quem executou foi vocês. Então isso a gente faz muita questão, né? De a gente mostrar o resultado que eles têm. Então isso leva, né? Que independente do que você faz, você tem a tua importância e a tua relevância. Sim. Eu cheguei a atuar nas duas pontas, né? Tanto liderado quanto líder. E 2 comentários com base naquilo que vocês falaram. O primeiro é o reconhecimento. Eu particularmente falando, eu me sinto muito mais feliz e lógico, corrigir antes de falar. A gente precisa de um reconhecimento financeiro, mas eu particularmente eu me sinto muito mais feliz quando eu dou um gás em algo que precisa ser feito e o reconhecimento vem do que propriamente um mérito. Eu particularmente eu sou assim. E um outro ponto também de extrema importância é o que vocês comentaram sobre a questão é importante que você tenha essa capacidade de percepção, você conheça o seu liderado, porque muitas vezes a pessoa não está bem e um simples fato de dizer assim, você está bem hoje? O que está acontecendo? Eu não estou bem, eu estou com muita dor de cabeça, ou eu tive uma noite horrível, o que eu posso fazer para contribuir contigo? Você termina atraindo essa pessoa para você de forma que essa pessoa, em outros momentos, ela vai trabalhar por você. Eu posso ser bem afirmativo nessa ideia, porque, novamente, já trabalhei nas duas pontas, tanto líder quanto liderado, e eu já tive os 2 exemplos já, de gestores que reconheceram a minha dificuldade naquele momento e depois eu falei, cara, e hoje eu estou vivendo isso hoje, tá? O que eu puder fazer por esse cara, eu vou fazer, por ele, entendeu? Pelo reconhecimento dele no momento da minha dificuldade. Então é extremamente importante isso aí. E você tem que respeitar os extremos. Uhum. Você chegar e falar, e aí, como é que você está? Tudo bem? Não, eu estou tudo bem. Está tudo bem? A pessoa ela tem que permitir que você acesse ela e que você entenda se ela quer ajuda. Ela tem que permitir a ajuda. Também é uma forma de você estar ajudando, respeitando o espaço da pessoa. É bem conectando com o que você falou. É o respeito mútuo, a empatia pelo momento da outra pessoa. E muito legal o que você trouxe. Hoje eu faria tudo por essa pessoa. Isso hoje acontece, mas está ficando raro. Cada vez mais raro. Exato. Mas é muito nobre isso. Sim. É humano, né? Deixa eu somente fazer um comentário com o pessoal que nos assiste. Pessoal, aqui é eu e o Matheus na cara e na coragem. Então, enquanto a gente conversa aqui, o Matheus está tentando ali captar o som, está ajeitando a câmera. A gente pede desculpas se porventura acontecer alguma falha nossa. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês, conectada com essa mesma aí.
E eu percebo uma preocupação de vocês em relação a acompanhar, mas assim, novamente, eu tenho absoluta certeza que vocês têm muita experiência e isso está sendo evidenciado aqui. A ideia é justamente essa, a gente tem um roteiro, mas muito mais para nos nortear. Mas a ideia é transmitir o conhecimento prático que vocês estão dando um show. Nós falamos sobre como que a gente vai fazer para fazer com que essa geração de hoje ela consiga trabalhar de forma mais conectada com o objetivo que é o que está evidenciado lá no indicador. E a próxima pergunta é: como superar a resistência das equipes ao uso de indicadores e análise de dados? E aí a gente volta lá no início, né? Pessoas que não querem que tenha ali um processo de gerenciamento por indicadores porque ela acha que vai ser prejudicial. Então, como que a gente vai fazer para poder quebrar essa resistência? É um acompanhamento muito de perto, é um pouquinho do que a Liane também comentou antes. Feedback, você chegar e escutar por que não está fazendo sentido para aquela pessoa, porque precisa entender por que não está fazendo sentido mesmo, ou por que dar resistência. E mostrar que o resultado, mostrar de forma clara, porque às vezes as pessoas, só em número, talvez uma visão um pouquinho mais clara, ou um material que fique mais claro, nem todo mundo vai olhar lá um dashboard lindo, maravilhoso e vai entender aqueles números. Então, traduzir aqueles números de uma forma com que aquela pessoa entenda e faça sentido para ela. Porque se fazer sentido, como a Helene falou, se faz sentido, a pessoa acaba comprando para ti. Agora, às vezes, quando ele não é mal interpretado, você diz, cara, o que eu vou fazer aquilo lá? Para que serve isso para mim? Então, a partir do momento que você faz, ou a pessoa entender isso, para mim é uma forma de tirar um pouquinho a resistência, trazer ela para perto, ou a pessoa para perto, né? E mostrar o sentido, o resultado daqui a pouco do processo que vai começar a entender por que a gente está fazendo isso. Porque ela vai ter uma visão lá na frente do que a gente está buscando, o que está sendo esperado em cima daquilo que está sendo medido. Exatamente. É como a gente tem que mostrar, fazer eles entenderem o indicador e dizer, mostrar para eles que o indicador não é punição. Ele não é para te punir, é para melhorar o seu processo. Então ele vai otimizar e vai gerar espaço para a gente aprender outras coisas, ou vai medir aonde a gente pode melhorar, medir aonde a gente já está bom, e para eles enxergarem isso. Então é isso que a gente precisa dizer, mostrar, como a Jennifer trouxe, né? Ter eles junto com a gente. Então muitas coisas a gente monta em conjunto, o que realmente faz sentido, ensinar a leitura correta e realmente botar na prática que não é punição. É um acompanhamento, benefício. A intenção do indicador não é punir, ele é orientar resultado e trazer aí coisas muito positivas, né? Isso tem que ficar muito claro. E o gestor ele tem que saber manter e realmente fazer para isso. Você tem um indicador não é para punir. Às vezes o resultado que está ali não é o que você espera. E nem sempre vai ser o melhor. Então assim, você tem que usar o melhor desse indicador para você transformar isso em melhoria e não em punição. Existe uma corrente filosófica no campo do estudo administrativo que ele fala que o nível de aceitação em relação à mudança de processo está relacionado ao desenvolvimento intelectual. E aí eu pergunto para vocês, até que ponto é aceitável uma resistência à mudança de processo? Por exemplo, vamos trazer para o nosso tema. Eu preciso apresentar um novo formato de gerenciamento desse processo aqui que vai fazer uso de indicadores. Mas aí eu tenho um colaborador que está oferecendo resistência a isso. Esse colaborador ele só consegue te atender ali, ele é insubstituível, ele pode ser colocado transferido para uma outra demanda. O que a gente pode estar fazendo? Já tentou de tudo? Já vendeu? Já mostrou? A pessoa realmente ela faz sentido? Qual é a dor? Por que ela não quer?
É o medo que ela não sabe fazer. Esse é o microfone. Tudo bem. Então você não tem quem vai te ensinar, você não vai mensurar isso. Se a pessoa é boa, ela é realocada. Mas se realmente ela é boa e tem a humildade de dizer eu não sei, a gente ensina. Né? Mas até onde vai, você vai ter que medir qual é a tua precisão naquele momento e a necessidade daquela Alteração. Não, acho que o que a Liane colocou aqui é fato. Não tem mais o que falar. A gente tenta muito, de todas as formas ou das melhores formas possíveis, chegar num ponto em comum. Agora, se não tem, então você está fazendo a sua parte, está contribuindo para chegar. Agora, tem casos em que, infelizmente, não estamos na nossa mão em algumas situações. Nesse processo de mudança de cultura é muito comum que alguns fiquem pelo caminho. Sim, infelizmente sim. Infelizmente, né? Em relação a isso, é muito bom quando a gente consegue convencer, mas acima do objetivo e das necessidades de cada um, tá? O objetivo e a necessidade da organização. É o que eu ia trazer para você. Você está convencendo a pessoa ou se convencendo que você convenceu? E aí, assim, a gente faz toda essa análise, a gente tem essa preocupação. Hoje eu não estou mais nessa área de gestão, mas eu passei por isso e diálogo, conversa, tentativa, e a pessoa num primeiro momento aceita, mas aí você percebe que não está convencendo, e aí gera essa necessidade de eu preciso implantar isso com você ou sem você. Então, como que a gente vai fazer? Franqueza. Lembra que a gente falou para você ser franco, verdadeiro e transparente? Clareza, né? Isso, a clareza da informação. Exatamente o que você falou, você tentou de tudo. Tá bom. Eu preciso implementar. Com você ou sem você? E aí, como que a gente vai seguir aqui? Porque às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade intelectual, às vezes ela simplesmente não quer porque ela não quer sair da sua zona de conforto. E às vezes a gente tem que procurar entender que a pessoa ela não tem o conhecimento, ela não tem condições financeiras para adquirir esse conhecimento, por isso você tem que ter uma gestão com empatia. E lembra que a gente falou um pouco atrás antes de como você acessar a pessoa. Né? Então, se a pessoa permitir esse acesso, você vai fazer, senão você vai até onde chegar o teu limite. Então, tem toda essa interpretação para você, quando é essa aceitação. Então, como eu disse, você convenceu ou você acha que você convenceu? Sim. Então, assim, é como você falou assim, nessa atualizações, algumas pessoas ficam pelo caminho, mas não é por falta de tentativa da empresa, do não gestor. é o objetivo da empresa. E às vezes não é o objetivo da própria pessoa que está ali, ela não quer. Ela se limita, ela não quer estudar, por mais que a empresa ofereça apoio, auxílio, e está tudo bem. Porque a gente tem que estar bem no nosso local. Se você quer se desafiar, estamos juntos. Se você quer ficar ali, você está feliz, você tem que estar feliz com a sua escolha. Você é a única pessoa que pode fazer algo. Você estando feliz, está tudo bem. Você não pode cobrar depois que você não está feliz. Diferente daquilo que foi alinhado, né? E o nível de aceitação com essa resistência, ele precisa medir quem que está oferecendo essa resistência. Porque, por exemplo, eu não posso aceitar com o mesmo nível de tolerância que um membro que faz parte da gestão ofereça tanta resistência quanto um colaborador do operacional. Com certeza. Não dá. Quando você vai crescendo, tem a sua responsabilidade. Quando você... É uma pergunta que a gente faz. Você quer ser líder? Você realmente quer ser um gestor? Eu vou te ajudar, mas vai por aí. Mas eu vou te ajudar. Mas você vai ter que deixar isso, você vai ter que fazer aquilo. Então, a pergunta não tem que ser respondida. Você quer? Lembra que eu falei que você tem que ser feliz com a sua escolha? Se você está feliz com a sua escolha, você vai para frente. Agora, você não pode ficar se cobrando, então algo não está certo. Então, ainda mais quando você se dispõe a estar numa cadeira de gestão, quando você se dispõe a estar numa cadeira de liderança, de decisão, o nível é completamente diferente. Sim. E um dos desafios da liderança é você
não absorver algo que foi decidido ali contra a tua vontade dentro de uma reunião, mas você ter que motivar a tua equipe a fazer com que aquilo seja feito, mesmo que não é compatível com a tua vontade. A sua insatisfação tem que ficar para você. Sim. Você pode discutir ela depois, mas você tem que vender a ideia e trabalhar. Por quê? É aquilo ali que vai seguir. Antes disso, você pode ter discutido alguma coisa, mas eu não estou satisfeita. Eu acho que também não está ali na discussão, mas isso não pode transparecer. Você tem que executar, vender a ideia. Se você chegar e dizer, mas eu não concordo, o teu time não vai concordar. Ele vai dizer, poxa, mas você está insatisfeito, você está... Alguma coisa não está certa, não está tão... Se o meu líder não está aceitando a ideia... Porque a mudança ela incomoda. Incomoda muito. A mudança ela incomoda, ainda mais se ela não acontece, ainda mais para quem trabalha no processo. Você vem certinho, emitindo a sua nota nos campinhos, com o valor, de repente aquele valor vai lá para o outro lado. Né? Não vou falar o palavrão aqui, incomoda. E é isso, é uma prática do dia a dia para tudo. Eu mudo o layout da nota, aí o tomador não aceita mais. De uma nota estava imprimindo uma, passa a imprimir 3, eu não preciso mais imprimir, daqui a pouco parar de imprimir, era automático, agora não é, eu tenho que fazer um outro processo para... Vai de 0 a 100 em 1 minuto e meio. É muito rápido. Nossa conversa está se conectando bem. Deixa eu situar o Matheus, que o Matheus estava ali tentando resolver nossos equipamentos ali. Nós estamos lá no bloco 4, Matheus, e a próxima pergunta seria justamente sobre isso, sobre essa mudança, né? Como o uso de indicadores pode ajudar a empresa a prever crises ou identificar oportunidades de crescimento? Lá no bloco 4. Quando a gente acompanha a longo prazo, a gente vem falando nisso, como a conversa está se conectando, né? Então, se eu vou prever uma crise, eu tenho acompanhamento a longo prazo, eu consigo ver isso lá na frente. Então, o indicador, se ele vai ter uma essência do meu negócio, ele é estratégico e me dá uma visão de longo prazo. Então, ele me ajuda a prever. Ah, é uma certeza? Você tem que medir seu indicador. Ele tem que ser colocado à prova. Ele realmente é eficiente. Acompanhado, né? Medido. A gente falou a questão do atendimento. Ele tem que seguir um cronograma, ele tem que ter um dono, ele tem que ter todas as coisas, porque se você deixa em algum momento de rodar isso, você perdeu um indicador, você perdeu um número lá, então isso pode bagunçar todos os outros números a partir daquele momento. Um exemplo prático no nosso dia a dia hoje. Lembra que eu falei que a minha fortaleza maior é o tempo, né? Se eu estou medindo o meu tempo do meu serviço, estou mantendo uma régua, de repente ele vai lá em cima. O que significa? Tem um gargalo. Aonde foi? Então eu vou atuar naquele gargalo. Então você acompanhar o indicador, ele não foi feito para bonito. Se ele foi feito, ele foi validado, ele tem alguma importância por ele estar ali. Então, quando falando de logística, o tempo, se ele começa a aumentar, eu tenho um gargalo. O que foi que aconteceu? A minha demanda está maior do que a minha procura, deu um problema na minha produção, não consegui, eu carreguei demais, recebi, não dei entrada, o que aconteceu? A Jennifer não está emitindo as notas, tem que entender aonde que está o gargalo ali. Então, por isso que a gente precisa ter os pontos que você vai medir. Não é um único do processo todo. Tem as importâncias, aonde está a eficiência, onde que eu preciso medir. Onde que começa a responsabilidade de um e termina de outro. Porque o processo como um todo, ele tem, vários donos, né? O processo já se fala em tudo. Então a gente se conecta com várias áreas, com vários negócios, com várias pessoas, é um processo vivo, acontecendo o tempo todo. Exatamente. E aí você precisa ter ponto de como medir isso. E quando o teu tempo sobe, aonde ele subiu? Tu vai lá, aí eu chego, vou olhar ao final, nossa, mas o que foi que aconteceu? Eu vou voltando, aconteceu aqui. E identifica, né? Quando está bem mapeado, identifica. Exatamente o que você falou, você precisa bem mapear, você precisa saber ler o que está acontecendo. E justamente por isso que é importante que se tenha indicadores confiáveis, né? Indicadores que não foi feito em cima daquilo que eu acho, mas que teve um estudo, eu digo assim, indicadores que científico e tecnicamente comprovam que se eu seguir isso aqui, o resultado vai ser bom. Exatamente, de novo o que a gente falou, né? Estou lá no fim da cadeia, eu não vou olhar o fim da cadeia. Eu vou ter que acompanhar todo o indicador para olhar e tratar.
porque o número sozinho, ele não vai chegar a nada. Sim. Se você não tiver ação, se você não ir atrás e resolver aquilo lá, ele vai voltar a acontecer amanhã, depois da manhã, depois da manhã, e isso, aí sim, lá no final, vai ter uma bola de neve e tu não vai mais conseguir resolver. Agora, ele ser tratado na causa, de acontecer o primeiro pico lá, você vai lá na fonte, identifica o que aconteceu, trata, o momento já tem o teu processo de novo estável e Controlado. Acho que antes que o problema aconteça, o indicador vivo, ele está acontecendo, você age na hora, não no outro dia. Então, no outro dia você não pode ter isso de novo, senão ele virou bola de neve, uma né? bola de neve. Eu costumo fazer uma analogia de que as empresas são tipo os navios. Os navios, eles desligam os motores alguns minutos, uns 5 ou 10 minutos antes de chegar no porto. Aí o que acontece? Ele vai continuar no movimento, aí como ele desligou naquele momento exato, ele consegue chegar bem certinho ali no porto. Se ele demorar um segundo, ele bateu. Só que ele não bateu agora, ele bateu daqui a 10 minutos até ele chegar no porto. Ou seja, previsibilidade, né, Matheus? Conduz o bloco 5, Matheus. Por gentileza, já Vamos lá, já. estão ocupados ali. Agora vamos trazer para a conversa, fazer a conversa para o dia a dia da gestão. Nas áreas administrativas, muitos processos acontecem nos bastidores da empresa, né? Mas eles são fundamentais para o funcionamento do negócio. Perguntar, quais são alguns exemplos de indicadores importantes para a gestão de processos administrativos, que é esses processos que estão dentro da empresa, mas que não fazem parte do carro-chefe da empresa, não fazem parte do produto que vai ser entregue, não faz parte do resultado. Mas ao mesmo tempo é importante. Mas é importante para aquelas áreas que auxiliam, digamos, a atividade principal da empresa. Que é o administrativo, né? Que é o administrativo. O administrativo ele é um suporte, né? Uma das coisas que a gente falou claramente antes é o retrabalho. Se você tiver um número muito elevado de trabalho, alguém está falhando em fazer o processo anterior. Então, aí você acontece de... daqui a pouco eu emiti 100 notas, mas dessas 100 notas eu tive que fazer 50. Você perdeu o teu tempo, daqui a pouco você pagou um frete errado, você tem a questão do imposto que eu posso não estar tributando de forma correta numa devolução, ou tendo o pagamento de guia com parcelamentos temporâneos se passar o prazo. Sim. Então, você tem vários gargalos ali por quê? De novo, o nosso processo é uma cadeia. Então, para eu chegar, por exemplo, no faturamento, eu tenho que ter alguém que cria uma ordem, eu tenho que ter alguém que negocia o frete, eu tenho várias pessoas envolvidas e que se uma dessas pessoas não fizerem o trabalho delas executado de forma correta, impacta no meu. E aí a gente tem o tempo, como a Helena falou, a gente tem o tempo de atendimento para liberar os motoristas para rodarem, né? Então, esse retrabalho para nós hoje é muito grande, o esforço que tem no time em ficar refazendo um processo e entender por que a gente está refazendo, porque alguém em algum momento falhou no seu processo. E os controles, né? Acho que você tem a previsão de quanto você vai gastar. Controle do seu orçamento, quanto vai entrar, quantas notas quando você vai contratar um quadro de funcionários, você olha para a atividade que você vai relacionar. Então, a partir do momento que você tem um X número de colaboradores, era para atender aquele processo. Então, o teu processo vai aumentando. Então, você precisa de um indicador que vai controlando a performance do teu colaborador, mas não é para punir ele, é para você medir a excelência do trabalho dele. Se ele está executando mais em menos tempo, ou se você está tendo hora extra, se você está tendo qual é o teu indicador de falta, de atestado, por que a pessoa está ficando doente, por que a pessoa não está vindo, não está sobrecarregada. Quando eu contratei, ela fazia X trabalho, hoje é X PTO. Então você precisa avaliar. Então, o indicador de performance de colaborador, ele não é para você punir porque a pessoa não está fazendo mais do que o outro, é para você medir se você não está sobrecarregando, se não está na hora de você reavaliar a tua equipe. Você precisa medir o teu custo, desgaste, você precisa medir o teu custo, se o que você planejou, daquele empréstimo que você pegou lá atrás, se o teu investimento está legal, quanto que você planejou por mês para voltar daquele do rendimento, do financiamento, do retorno, né? Do retorno que você fez ali, ele está sendo suficiente? O teu gasto é maior por quê? O que está acontecendo? O que você não preveu? Né?
que, quantas notas eu lancei, o que aconteceu aqui do imposto, por que eu não recuperei? É possível recuperar? Então tem muitas coisas que você consegue, você pode medir o indicador de segurança também. Você está tendo desvio de segurança? O que é um desvio de segurança? A pessoa está se sentando torta, porque a cadeira está ruim. Como é que está a manutenção do equipamento? Você tem um indicador. Como é que está o ar-condicionado? Você está fazendo uma manutenção? Tudo Então, gera um indicador. Quanta informação a gente consegue explorar? Nossa, mas era só um administrativo. Dentro de um departamento administrativo, né? Então você consegue medir a ferramenta está adequada à minha necessidade de entrega, né? A questão da capacidade do colaborador, porque assim, é lógico, o objetivo não é punir, mas eu também preciso medir se ele está entregando dentro daquilo que está previsto. Exato. Tanto para reconhecer, tanto para melhorar a condição dele, quanto também para estimular se for o caso. E aí corrigir alguma coisa que precisa ser corrigida. Eu lembro de um corte, de um podcast que eu vi, que o cara falava assim, a empresa estava gastando muito com papel higiênico. Aí eles foram ver lá, o problema era que não tinha absorvente nos banheiros das mulheres. Aí eles colocaram os absorventes e o consumo de papel higiênico caiu. Aí não tem mais aquele custo. Fizeram uma pesquisa. Fizeram uma pesquisa e O investimento estava em local errado. Né? Exatamente. Estavam gastando muito com uma coisa que podia ser salário com outra, e eles fizeram a correção ali, não punir funcionário nem nada, só fazer a correção e já melhorou o resultado. Identificação, né? Identificação do problema, onde está realmente o problema. E isso está relacionado ao bem-estar, né? Ao bem-estar, e é aquilo que a gente estava conversando, né? Um colaborador satisfeito, um colaborador saudável, ele é um colaborador produtivo. Ele vai te trazer, né? Ele vai te trazer o que precisa ser feito. Você Sim. não precisa estar buscando toda hora, ele vai te trazer. Se a gente der a abertura, se a gente der o espaço, né, o que o Lênin falou antes da escutativa, ele vai vir trazendo. Você não vai ter muito esforço, porque daqui a pouco o próprio colaborador lá vai chegar e, ó, lá no banheiro não tem. Nós podemos adquirir isso para ajudar, então não precisa ter uma coisa muito gigantesca, né, para você resolver um problema. E faz muita diferença porque mostra que você está tendo empatia, que você está sendo solidário ao momento que está acontecendo. Sim, e isso o engajamento é maior. Certeza. Nós estamos nos aproximando do final, mas a segunda pergunta desse bloco 5, ela diz assim, qual que é a relação entre uma boa gestão de pessoas e os resultados da empresa? Mas, não, desculpa. Antes, ela tem uma pergunta que eu não gostaria de pular, e aqui a gente tem bastante assunto para abordar. Como medir indicadores de turnover, clima organizacional e produtividade das equipes? Aqui nós temos muita coisa para comentar. Nossa Senhora. Se você for ver, um está ligado ao outro, né? Sim. Sim e não. Porque o turnover ele pode vir de diversas maneiras. Às vezes não é a insatisfação ou até mesmo o desempenho da pessoa. O clima do local. Às vezes a pessoa ela não se enquadra ali também. Como a gente falou, eu vou implantar com ou sem você. Não é a vivência dela. Então, assim, e o turnover ele tem um involuntário e um voluntário. Né? Então, diversas maneiras. Hoje o mundo ele é muito volátil. Hoje você está aqui, amanhã não. Então, assim, por mais que eu estou indo bem, que eu não quero, eu acabo fazendo um turnover involuntário porque eu vou precisar sair. Quando você tem uma família, você tem uma outra vida, você vai para onde é melhor, então você acaba saindo. Então, como que você vai medir isso? Você vai ter que fazer entrevista de desligamento, você vai ter que ser um gestor muito próximo, entender o momento de cada pessoa e como você falou, até para você reconhecer quando for necessário e para você chamar para dentro de uma melhoria quando for preciso. Né? E você quando você vai ter, para evitar um turnover, vou ter uma mudança, eu tenho uma filial num local que eu posso te realocar, eu posso trabalhar com você num sentido híbrido, faz realmente sentido aquela pessoa, né? Que tem pessoas que têm uma entrega diferente, né? E nem sempre você vai trabalhar localmente, você pode fazer uma entrega separada, né? Então tudo isso tem que ser avaliado. Da mesma forma que você mesmo falou antes, o mérito é interessante, mas não é só mérito. Sim. Então, uma pesquisa de clima, uma pesquisa de engajamento vai te trazer todas as informações
É claro que tem várias pesquisas com vários tipos de pergunta, né? Mas uma pesquisa bem direcionada vai te trazer informações para tu ver o teu público, o público que está trabalhando, se é mais propenso daqui a pouco a uma coisa ou outra. Então, e aí você vai trabalhando todos esses... Ô Jennifer, eu não diria assim, principalmente dentro do departamento administrativo, eu acho que isso aqui é importante em qualquer ambiente produtivo, mas eu não posso negligenciar esses indicadores. Turnover, clima organizacional, não posso. Eu não posso simplesmente aceitar que dentro da minha equipe um colaborador entre hoje sai amanhã e para mim está tudo bem. Eu preciso entender o porquê. Afinal de contas, quando a gente tem uma equipe com um certo tempo de experiência, a gente tem uma equipe sólida. Quando a gente tem uma equipe que sempre tem novato, o desgaste é muito grande, porque você precisa estar toda hora treinando aquele novato, tentando trazer ele para dentro da tua cultura, tentando trazer ele para dentro desse clima, e de repente você tem um turnover de uma pessoa, ou seja, você vai estar toda hora refazendo esse mesmo trabalho, que é desgastante, que é cansativo e que impacta no processo. Você fala que enquanto você está treinando, você não consegue fazer direito às suas atividades. Aí você tem que dar atenção ali. Você inicia com o custo, né? Sim. Porque você tem todo o custo do desligamento, custo de recontratação, aí como você falou custo mesmo. De treinamento. O treinamento é uma coisa que, principalmente administrativa, não só administrativa, né? Todas as áreas. Mas para você desempenhar uma boa função, não é você sentar, leia este procedimento e faça o processo. Não é assim. Seria bom se fosse uma coisa, né? Não sei quanto é. Mas infelizmente não é, porque você tem que mostrar, fazer a pessoa entender, ter clareza daquilo que vai fazer, o impacto que aquilo lá vai se você fizer alguma coisa errada, vai causar. Então, o treinamento não é uma coisa de um dia, é uma coisa que toda hora você está acompanhando. E como a gente falou da velocidade, como que as coisas acontecem, então toda hora você está explicando de novo, treinando de novo. Então, é uma coisa que você tem que colocar na tua rotina, que mesmo não só em pessoas que estão chegando, né? Que a gente gasta um maior tempo para explicar. Mas tu tá toda hora, tu tá treinando a equipe. Nós estamos aprendendo todo dia uma coisa nova. E eu vou fazer um incremento. Tem uma equipe antiga, é uma equipe de alta performance, mas também precisa entender se eles ficarem ali. Você pode ser interpretado que você está numa empresa engessada, que não dá oportunidade para ninguém de fora. E aí as pessoas também não crescem. Então, você precisa estar no setor com uma equipe de alta performance, que a rotatividade, se acontecer uma rotatividade, você precisa avaliar como está essa rotatividade. Então, onde está indo essas pessoas? Realmente é um turnover? Ou elas estão subindo, estão indo para novos desafios dentro da empresa, né? Então, a gente precisa avaliar isso também. E também tomar o cuidado de você sempre fechar aquele setor para você não se tornar engessado e não permitir o crescimento das outras pessoas. Sim. E a gente tem que estar aberto sempre à mudança. Todos os dias a gente recebe uma informação nova, todos os dias a gente está aprendendo, está recebendo um treinamento e tem que fluir, tem que ser fluido. Tem que passar você tem que repassar isso para os demais. Então você tem que ter sempre uma corrente ali. É muito interessante essa visão, Mariana, que eu confesso que eu não tinha me atentado para esse detalhe, né? É você observar qual que é o motivo do turnover, porque nem sempre é insatisfação. Se esse turnover aconteceu por uma promoção, é ótimo. Numa outra empresa que eu trabalhava, numa filial, um pouco longe, uma pessoa chegou e falou para mim, nossa, dona Mariana, eu sempre quis trabalhar aqui, mas eu só tenho possibilidade de vaga temporária, porque essa equipe nunca vai sair daqui. Eu já trabalhei aqui por 6 anos seguidos como temporário, são sempre as mesmas pessoas. Nossa. Falei, nossa. Isso é bom ou é ruim, né? Então, você tem que avaliar se é bom ou se é ruim, né? Você, não, eu sempre queria, mas eu não quero ficar sempre sendo a pessoa que vai trabalhar 3 meses e não vou voltar. Eu tenho uma oportunidade de ficar, mas será que realmente eu quero ficar? Eu vou ficar minha vida inteira aqui? Então, tem que olhar para esse lado. Por que elas estavam ali? Não tinham oportunidade, não tinham visão, não queriam? Estavam acomodadas. Estavam acomodadas. Né? Então, eu falei, nossa, aquele dia eu falei assim, lembra do tapa na cara? São coisas que você olha, poxa vida, eu estava feliz que eu não estava tendo turnover, é um local difícil de contratar, tá tudo bem, mas será que estava tudo bem mesmo? E não estava. As pessoas estavam insatisfeitas, elas estavam ali porque não tinha outro lugar para ir, mas também não tinham a coragem de levantar a mão e falar assim, olha,
eu quero um desafio. As pessoas não se desafiavam, né? E aí é louvável a sua linha de raciocínio, e eu já tinha certeza de que a gente aprenderia bastante, porque assim, também faz parte da função do gestor esse empurrão, né? Essa promoção, né? Essa visão, cara, você está aqui há muito tempo, você precisa desenvolver. E é uma da cultura da empresa de vocês hoje. Capacitar. Sim. Capacitar. Encorajar as pessoas. Mas você precisa ter 70% do requisito para onde você quer ir. Os outros 30% você corre atrás, os 70% você tem que ter. Sim. Então vamos capacitar. Você quer? O que você está fazendo para isso? Vamos te ajudar, o que você precisa? Então a gente precisa muito de pessoas. Mas que tenham essa mobilidade, que tenham esse querer, esse brilho nos olhos de se capacitar. Fazer um comentário paralelo aqui, pessoal, eu tentei muito entrar hoje na organização de vocês, e hoje eu estou bastante feliz em estou. Não tenho a menor vontade de sair, mas foi justamente esse modelo de gestão e é essa a diferença dessa organização. Ela termina atraindo pessoas. Hoje eu não sei como é que está a necessidade de pessoas e o alcance, mas pelo menos durante um período foi uma organização que foi muito procurada por muita gente, principalmente quando as pessoas tinham esse conhecimento, né? desse reconhecimento, desse programa de promoção. E eu acredito que deve dificultar bastante para vocês, porque daí vocês têm equipes muito mais competitivas. Né? Mas é bom, e torna muito saudável. E hoje a gente está instalando aí, startando uma nova planta. E logo, ano que vem, já vem mais uma. Então a gente vai assim. Então a necessidade de mão de obra está grande. Acessem o site, se cadastrem os currículos, vocês vão gostar. Não, hoje eu estou feliz onde eu estou. Certamente eu acho que o meu patrão vai ver. Estou bem. Mas hoje eu estou obrigado, mas hoje eu estou feliz. E o Matheus está tentando áreas bem maiores aí, né, Estou Matheus? tentando passar em concursos maiores. O Matheus está concorrendo a vaga aí para... Você Eu faz. fiz a prova da Cefaz agora. Muito bom. Será muito bom ter o Matheus no Cefaz daqui a alguns anos. Será muito bom, você vai ajudar muita gente. Sim. Pode seguir, Matheus, por gentileza. Qual o bloco 6? Sim. Ferramentas e erros comuns. Hoje a tecnologia também tem um papel importante nesse processo. Existem diversas soluções que ajudam empresas a acompanhar dados e transformar números em informações úteis. Pergunta é: quais ferramentas podem facilitar a gestão de indicadores dentro das empresas? Então, hoje, como a gente falou, né, das IAs, a gente trabalha com muita coisa de ferramenta digital que está no alcance aí dos times. Então, a gente procura ter essa, a gente até teve liberação aí para o time trabalhar. Então, assim, a gente começou com uma pessoa lá sabendo o processo, de repente já tinha 3, de repente foi indo mais. Então, é aquela coisa de um puxando o outro, um explicando os processos. E assim, a gente tem Power BI, tem os dashboards, tem desde as ferramentas da qualidade lá, Ishikawa e tudo mais, que a gente consegue gerar números, né, gerar indicadores para trabalhar hoje. É difícil falar assim, não existe forma. Há uma SWOT lá de forças, fraquezas, então tem várias coisas que dependendo do que você quer analisar, aí você vai para um material um pouquinho diferente para fazer análise. É buscar informação, às vezes não tem informação, você tem que produzir ela. Exatamente, e você tem que tomar um certo cuidado. Para onde essa informação vai e de onde você tira. Então, sistema integrado, mas sempre com muita segurança de dados, você tem que proteger os seus dados. Sim. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, vocês pegam a internet, não. É uma coisa muito bloqueada. Sim. Nada da organização sai para fora, ou a gente pega uma coisa aleatória do mercado e traz para dentro. Tudo isso é muito checado, porque é o nosso negócio. Sim. E ali tem informações. Muito, exatamente. E tem dados, então tem proteção de dados sigilosos, então tem que tomar muito cuidado da ferramenta que você vai usar, o que você vai fazer, né? Então, eu vou dizer assim, e aí qual é a melhor ferramenta? Você tem que analisar o que você vai querer fazer. E o dado que você vai usar, às vezes, um simples Excel que você tem na sua máquina ali, já te resolve, é suficiente. Às vezes não, às vezes você vai precisar um RP, você vai precisar uma API interligando os seus sistemas, você vai precisar pegar uma coisa mais integrada, vai precisar montar um dashboard, uma torre de controle, eu não sei, depende do que você vai querer fazer para você entender
o que é que vai te atender naquele momento. Só que sempre preza pela segurança dos teus dados. Sim. Até onde esse dado vai chegar. Como que ele vai ser interpretado, o que pode ser copiado e o que isso pode trazer para a sua organização de bem e de não tão bem. E quanto maior a organização, mais cuidado precisa ter com Os seus dados. Hoje a questão da governança está extremamente em alta. Sim, a governança ela tem um peso muito alto, então isso é tudo muito validado. E aí, novamente, a gente volta para aquele assunto, né, Jennifer? Eu sou inconformado com o é assim mesmo. Olha o tanto de ferramenta que você falou. Eu não posso aceitar que dentro de uma organização onde eu preciso de um resultado, eu tenho alguma coisa impactando e isso é assim mesmo. Foi um choque cultural muito grande para mim. Quando a gente sai de um processo gigantesco onde o indicador era literalmente tomado como filho e não mexe no meu indicador. Se você mexer no meu indicador aqui, pelo amor de Deus, eu vou contribuir o máximo para que a gente alcance juntos, mas o meu indicador eu preciso entregar lá no final. E a partir do momento que algo está impactando o meu objetivo, eu não posso aceitar que é assim mesmo, não dá, não tem como. Aí, novamente, a gente tem a matriz de SWOT, a gente tem PDCA, a gente tem diagrama de Chicago, a gente tem 5W2H, Pareto, né? a gente tem Um monte de ferramenta aí hoje que você pode disponibilizar no teu dia a dia. Você consegue identificar, né? Você só tem que saber o que você quer medir e qual resultado você quer alcançar. Aí você vai definir qual é o que você vai. Um outro ponto interessante que a senhora comentou também foi sobre a questão às vezes até um Excel resolve, né? A ideia do indicador é que a gente tenha essa informação de forma clara e visível, enxuta. E tanto o Excel quanto o Power BI são duas ferramentas que auxiliam bastante por intermédio dos gráficos, né? Porque é diferente você pegar lá uma base de dados onde vai ter uma quantidade infinita de colunas para poder te apresentar um gráfico e dizer, ó, todas essas informações aqui distribuídas em dezenas de colunas, é esse resultado aqui. Então, muitas vezes, somente um Excel ou um Power BI vai te ajudar bastante. São duas ferramentas que se conectam com muita facilidade com os sistemas integrados, ele busca os dados e ele fica ali, dentro da sua organização, preso ali. Então, ele se torna muito mais usável, né? Então, você conecta ele com várias ferramentas e acaba resolvendo muito dos seus indicadores mais simples, né? Quando a gente entra para uma reunião de produtividade, muitas vezes a gente não tem tempo para olhar coluna por coluna, então a gente precisa bater o olho, e aí quando você tem a habilidade de associar o teu indicador ao teu processo, quando você bate o olho você já consegue identificar, o problema está aqui. Então faz uma vez por ano. Amanhã, esse daqui é prioridade máxima, é quem eu preciso agir. Tá. Né? Tratativo. É bater o olho, é isso que a gente precisa, é bater o olho e identificar onde que está o problema e tratar. E qual a ferramenta ainda? Mas ele precisa ser estratégico, lembra? Você tem que saber o que medir. Sim, perfeito. Maravilhoso. Pode continuar, Matheus. Mesmo com boas ferramentas, ainda é comum vermos empresas cometendo erros na gestão de indicadores. Algumas organizações medem muitos dados, mas acabam não utilizando essas informações de forma estratégica. Quais são os erros mais comuns que as empresas cometem na gestão de indicadores? Pedir muita coisa e não usar nada. Conecta com o que eu acabei de falar. Tudo isso, tudo que você acha que você faz, vou fazer um indicador, mas para quê? Mas para quê isso? Para quê, né? Vai servir para quê? Então, esse eu acho que é o principal. Um dos principais e mais cruéis, porque você está usando tempo precioso, você está consumindo uma ferramenta, usando dados da empresa para função nenhuma. Hoje com a internet nós temos um dilúvio de informações. A gente tem que saber ir navegando e escolher exatamente. E eu acho que justamente essa é a ideia desse podcast aqui, né? A gente volta lá no início, né? Eu quero mudar o meu processo, eu quero mudar o meu clima, eu quero mudar a minha cultura. Eu vou lá na internet, a internet vai ter um mundo de informações para você, mas só teoria.
não mergulha para dentro de casa e entende o seu processo. Realmente você entende ele? Sim. Traz uma consultoria, faz uma pesquisa de engajamento, coloca as perguntas certas, entende o que está acontecendo e onde você quer chegar. E aí, ele vai te ajudar como? Acho que é isso. A internet vai te dar algumas ferramentas, vai fazer algumas perguntas certas, ela vai te ajudar com algumas formas, mas você precisa mergulhar no seu processo. Só que você precisa ter muita clareza de aonde você quer chegar. E aí, com o processo, você vai descobrir como. E novamente a gente traz a frase do Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Exatamente. Então não adianta nada eu ter meio mundo de indicadores ali, e esses indicadores eles estão alinhados com o planejamento estratégico da empresa, eles estão alinhados com aquilo que está descrito lá na plaquinha lá de qual que é a visão da empresa, onde ela quer chegar daqui a alguns anos. Né? De que forma ele pode contribuir para esse processo aqui alcançar esse objetivo? Se ele não tem nenhuma conexão, de nada importa. Vai ser um número sem, de novo, sem sentido nenhum. Só um dado. É só um dado. E daí, para esse aí, pode-se dizer que não tem o que fazer. Só informação que ocupa espaço. Exatamente. É a perda de tempo, porque você está tirando alguém para daqui a pouco medir ele, ou avaliar ele, analisar ele. Então você tem várias coisas ali que você está perdendo. O teu colaborador medindo uma coisa que não faz sentido nenhum. Consumismo de dados, ocupação de computador, internet. Às vezes você vai fazer o processo lá, só que está todo poluído de informação. Aí você acaba perdendo mais tempo para não conseguir navegar direito. Um dado não tratado ali, Sim. você vai perder muito mais tempo. Agora, por outro lado, também a gente tem uma outra preocupação, que é assim, as pessoas não conseguirem entender o real significado daquele indicador. Né? Porque se, por um lado, eu não posso pôr qualquer informação ali e achar que ela é importante, eu também não posso menosprezar uma informação que é extremamente valiosa pelo fato de eu não ter, eu ter uma limitação na minha conexão entre o que está descrito, qual que é o meu objetivo e o que eu vou fazer para poder alcançar isso. Né? Eu digo, esse insight ele me veio agora justamente por esse exemplo prático que nós tivemos. Nós temos um processo todo mapeado, mas que por algum motivo ele não teve a credibilidade necessária. De repente, por falta da informação do que realmente acontece no processo, ou de repente até mesmo por uma falha nossa da gente não conseguir transmitir aquilo que foi mapeado. Mas assim, a preocupação é essa: eu não posso, por qualquer coisa como indicador, para mim não perder tempo desnecessário, mas eu também não posso negligenciar uma informação extremamente importante que pode impactar no meu processo, no meu resultado. O indicador tem que ter um dono. Ele tem que ter um dono e ele precisa gerar uma ação. Perfeito. Talvez é isso que, não digo que faltou, ou às vezes faltou uma pessoa de um punho mais forte dizer, não, vamos olhar para isso, está comigo aqui. Vocês foram barrados em algum momento. Sim. E aí perderam o trabalho. Então, faltou um dono para gerar ação. Essa fala é perfeita, indicador. Precisa ter um dono e tem que ter ação. Rotina, dono, responsabilidade e ação. Tinha um colega nosso que dizia que o cachorro que tem muito dono morre de fome. Exatamente. Você não sabe o que eu acho que você fez. Você tratou. Ai, nossa, você não tratou ele semana passada. Sim. Pessoal, a gente está chegando no nosso final e eu novamente, Jennifer, obrigado pela pessoa da Dona Liane aqui, foi você que fez essa conexão. A gente pede desculpa. Esse não é o nosso ambiente que a gente faz uso, a gente tem a nossa rádio universitária, mas como a gente faz uso da estrutura da universidade, né, Matheus? Sim. A rádio ela já estava reservada, então durante um período a gente vai precisar fazer uso desse espaço aqui. Sim. Então a gente pede desculpa se terminou captando sons do corredor. A gente espera futuramente, de repente, trazê-las novamente em um ambiente onde a gente consiga oferecer
uma conversa melhor, né, mais equilibrada, com mais ferramentas, com Maior mais qualidade. Pedimos desculpa pelos problemas técnicos com o microfone, né, não estava previsto. Mas e só agradecer mesmo, só agradecer. E, novamente, é muito importante, né, essa conversa da forma que está acontecendo. Eu trago um dado que tem muito a ver com esse assunto nosso e que foi tema do nosso podcast anterior. O tema do meu artigo acadêmico foi, devido ao acidente eu não consegui apresentar, mas foi a falta de capacitação gerencial nas empresas do Simples Nacional. E tem um dado que é assustador. Dentro desse período de pandemia, entre 2020 e 2023, mais de 700 mil empresas do Simples Nacional fecharam as portas por incapacidade produtiva. Então, será que esse dado ele também não tem a ver com essa falta de acompanhamento do processo? Será que ele não tem a ver com essa incapacidade de gerir o seu processo, de medir o seu processo, de observar as oportunidades, de entender quais são os riscos e elaborar todo um planejamento estratégico para que se tenha ação corretiva em cima disso? Acho que é exatamente isso, e você não conseguir olhar o além e aceitar quando você foi derrotado, ou aceitar que a tua ideia não foi legal, mas que existe uma possibilidade. Então muitos não conseguiram seguir por isso, por erro de estratégia e não querer assumir que não deu certo. Porque hoje a pessoa, eu tive uma ideia, virei empreendedor. Só que ela não tem o conhecimento total de como isso vai custar abrir. Vou precisar abrir uma empresa, vou precisar ter um contador, vou precisar ter nota, vou pagar imposto, vou ter um funcionário. Tudo o que encarrega. E aí, quando ela percebe onde ela está, ela não consegue se sustentar, porque ela só tinha um sonho. Vou brincar aqui, tá, de vender brigadeiro. Mas para ela poder vender brigadeiro, para a Jennifer comprar o brigadeiro da Liane, a Jennifer pediu nota fiscal. Para mim pedir nota fiscal, eu tenho que ir lá e emitir a nota com o Matheus. Mas eu já dei o meu limite de nota para o município. Ele fala, olha, você vai precisar abrir uma empresa. Eu preciso emitir a nota, vou lá e vou abrir uma empresa. Só que eu só estou nesse vai, só vou. Sim. Eu não estou medindo, não estou olhando, não estou me estruturando. Mas assim, a gente tem tantas ferramentas hoje, né? Tem tantos órgãos que oferecem esse apoio. Sim. Mas, de novo, as pessoas não têm tempo. As pessoas, elas acham que tudo elas vão perder tempo. Nossa, eu podia estar fazendo brigadeiro, eu estou lá sentada no Senai, a pessoa me ensinando de como eu vou gerenciar a minha empresa. Senta no Senai, aprende a gerenciar a sua empresa, depois você vai fazer o brigadeiro. Esse é o passo. Mas as pessoas começam para trás, elas começam a fazer o brigadeiro, vende, emite a nota, se endivida, não sabe como pagar o imposto, depois elas tentam. Menor ainda, elas começam fazendo brigadeiro e vendendo, aí elas são abordadas pelo fiscal na rua, aí o fiscal orienta que tem que vir CNPJ, aí que começa, vai lá, vender, aí começa a se enrolar. Se depara com o Matheus. Tem que ter um espaço, né, adequado para elas falarem assim, pelo amor de Deus, o que eu faço com a minha contabilidade? Fecha a empresa. Aí quando ela vem ela está endividada a comer, porque ela já parou faz tempo, mas esqueceu de fechar. E tudo isso vem para o nosso assunto, gerenciamento de dados, gestão de indicadores. Se eu começo algo estruturado, primeiro, eu não posso abrir um negócio achando que no próximo mês eu já vou ter lucro. Então, essa necessidade de conhecimento, de gerenciamento, precisa muito antes de você abrir o processo. Gerencia, faz uma pesquisa de mercado, né? Faz um estudo, cria um indicador, aonde eu vou vender, o que eu vou vender, quem é o meu cliente, o que vai ser aceitável. O público, aonde eu coloco o meu negócio, o volume que eu vou vender, o custo para eu produzir tanto. Tanto de informação, né? O gerenciamento de indicador não é só para empresa grande. Eu posso viver sem indicador? Não. Sim. Você vive, mas você vive no risco. Você vive ali no risco. E muitos fecham, né? Muitos fecham. Infelizmente. Vocês teriam alguma mensagem final para nós, para o nosso público, para quem está nos acompanhando? Da minha parte, é agradecer mesmo pelo espaço.
de vocês convidarem a gente para a gente falar um pouquinho sobre o tema, porque é um tema muito relevante e eu falo assim, para quem eu tenho família aí que tem negócio e a gente bate muito na tecla de número, de coisas e é difícil você colocar essas ideias para quem é pequeno, como a gente estava falando ali. Eu só acho que as pessoas que precisam gerenciar ou medir são pessoas ou empresas com um número maior para ser mostrado, né? Mas é claro que se você começar com qualquer negócio com esse nível de acompanhamento, nível de gerenciamento, a chance de você ter sucesso é muito maior do que você começar no achômetro ou achismo, como a gente falou no início, né? Do negócio não dar certo. Por isso tanta empresa fecha aí, porque é só um sonho que não tem número. Não tem muito preparado, assim. Os números fazem a empresa se materializar na realidade, né? Exatamente, acho que você não pode deixar de sonhar. Eu só quero agradecer aí o convite, acho que foi muito legal e não deixou nada a desejar o espaço, muito bem organizado. Estamos à disposição para voltar no futuro próximo. Peço desculpa que a gente se estendeu aí mais do que foi o programado, mas o assunto foi se ligando. Foi muito bacana, muito enriquecedor, tá? A gente aprendeu muito com vocês aqui também. E as pessoas não desistem dos seus sonhos. Né? Só colocam o pé no chão para sonhar. Né? Às vezes assim, pode a pessoa que está ouvindo falar, nossa, falar é fácil, vem aqui na prática. Sim. Eu já passei pela prática. E falar não é fácil. Porque o poder da informação, ela tem uma velocidade. E se ela não é interpretada de forma correta, ela te traz grandes prejuízos. Sim. Então assim, sonhe com o pé no chão, com acompanhamento e dentro das suas possibilidades hoje. Mas não deixe de você fazer, de você crescer, de você ser um empreendedor. E se você tiver que ser um CLT, tá tudo bem também. Mas está realizando o seu sonho ali. Seja feliz com as suas escolhas. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor onde você estiver. E se você decidiu por aquilo, dê o seu melhor por isso também. Vê se realmente faz sentido. Exatamente. Né? Não deixa o fiscal da prefeitura ir lá e te mandar abrir um CNPJ e sai correndo abrir um CNPJ. Vê se realmente faz sentido abrir um CNPJ. Mas, com fé em Deus, daqui a uns dias ele vai estar lá no Cefaz, então vai estar longe do comerciante do município. Ou não. Na Receita Federal. Pois é, tá Vamos vendo? sonhar mais alto. Vamos sonhar mais alto. Vamos torcer para que o Matheus esteja lá, né? Eu estou torcendo para você, Matheus. Sonhe, não deixe de sonhar. E se prepare para isso. Com certeza você está sonhando, você está o quê? Você está estudando, você está olhando, qual está dentro das suas possibilidades. Onde eu quero estar? Daqui 3, 4 anos, quero estar na Receita, mas se eu não tiver, estou ali na prefeitura. Barganhando você faz, mas eu estou aqui. Mais ou menos Tem isso. que ir tentando. Exato. Matheus. Eu gostaria de agradecer as nossas convidadas, foi uma conversa muito Produtivo. muito produtiva, muito, como é que é? Fluida. Enriquecedor. De aprendizado, né? Tudo que tiver de adjetivo positivo Foi muito bom, gratidão, muito obrigado por virem, foi um papo muito legal. Eu gostaria de agradecer também as pessoas que assistiram, que comentaram na nossa live, muito obrigado. Realmente, aqui a Terceira comentou, conversa maravilhosa, realmente foi uma conversa muito boa, muito maravilhosa. Que bom, né? Verifica se teve pergunta, Matheus. Teve alguma colega minha que comentou. Posso perguntar? Eu falei, fica à vontade. A ideia é que futuramente a gente tenha alguém também para nos dar um suporte nessa área, né? Para que a gente Também faça vocês estão a gente- planejando, vocês estão Sim, crescendo. sim, Faz uma sim. pesquisa de engajamento se as pessoas estão gostando, o que elas sugerem de melhoria. Beleza? Então, gente, muito obrigado. Agradecer ao Ungassali pelo espaço cedido e esperamos futuramente oferecer algo melhor. E agradecer a vocês dois. Um abraço para o Alan Prime. Abraço, Alan. Aquele Não, tranquilo. Pode encerrar. Vamos encerrar agora. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, até a próxima.